Olá, amigos. Bom, eu sou o Douglas da Ibéria Transmissão Automática de Curitiba, sou especialista em caixas automáticas há praticamente 30 anos. Eu gostaria de falar para vocês hoje um pouquinho sobre a embreagem do DQ200. Gostaria de mostrar para vocês qual é a maneira correta de regular e comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo por aí. O que tem acontecido, pessoal? Corre uma conversa por aí que tem que deixar essa embreagem entre 50 e 60, tá? Isso é o que os mecânicos comentam, mas na prática, tá, o que o fabricante fala é de 30 centésimos a 1 milímetro. Tá? Então o que está acontecendo? O pessoal tem recondicionado a embreagem por aí e o recondicionador fala, ó, deixa entre 50 e 60. E muitas vezes o pessoal deixa dentro desse rango de regulagem, só que assim, de uma maneira errada. E isso acaba depois dando avaria de embreagem. Então, vou mostrar para vocês a maneira correta. Tá? Não deu certo a maneira correta, pessoal, você tem algum problema de embreagem. Tá? Então, você está regulando uma embreagem, não deu certo, ou ela está muito desgastada, ou ela tem algum problema interno. Ok? Então, vamos lá. Veja só. Aqui, durante o processo, nós vamos fazer duas medições. Tá? Primeiro, nós vamos definir o calço padrão, e depois nós vamos definir o calço definitivo. Calço padrão, pessoal, eu vou definir de acordo com a carcaça da embreagem. Por que eu tenho que fazer isso? Porque nenhuma carcaça é igual a outra, nenhum rolamento é igual e nenhum garfo é igual. Então eu preciso fazer o calço padrão baseado na minha carcaça de câmbio com essas peças novas, correto? Então veja bem, o rolamento da K1 já está montado, o garfo está montado, o da K2 também. Então veja só, eu começo sempre fazendo a regulagem utilizando o calço que já estava. Tá? Então vou usar aqui o calço que estava. O que o fabricante fala? Fala para você colocar o mais grosso que você tiver e ir colocando a ferramenta até que você consiga colocar ela sem folga. Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou pegar o calço que estava e vamos começar por ele. Olha só, vamos chegar até aqui. Vou colocar o calço da K1 aqui, ó, no lugar, em cima do rolamento novo, tá? Vou colocar a ferramenta, tem que cuidar que essa ferramenta tem da primeira geração e da segunda, tá? Esse aqui é um câmbio de segunda geração. Se você tiver dúvida, pessoal, é só olhar aqui, olha só. Esse garfo tem um formato de peixe. Vou tirar ele rapidinho aqui, ó. Se ele tiver em formato de peixe, com esse rabinho de peixe aqui, ó, segunda geração, tá? Se não for dessa maneira, aí é de primeira geração. Vou colocar ele no lugar aqui, ó. Calço que já estava nessa transmissão. Vou colocar aqui a ferramenta e vou colocar esse peso. Esse peso, pessoal, ele pesa 3,5 kg. Tá? Essa é a ferramenta original da Look. Olha só. E vou colocar aqui, olha só. Com o calço que já estava, perceba que ele entra com uma certa pressão. Olha só. Isso que o fabricante fala. Ele tem que entrar sem folga, tá? Ou no máximo 1/10. Então, se você tiver dúvida, coloca o relógio aqui em cima, ó, movimenta um pouquinho a haste aqui, ó. Se ela tiver um pouquinho de folga, você vai medir. Se deu menos do que 1/10, tá? Está correto. Então, nesse caso aqui, eu não tenho folga nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Esse calço aqui é o meu calço padrão. Então, eu vou pegar ele aqui, pessoal, e vou medir ele. Deixa eu pegar um paquímetro aqui. Olha só, paquímetro zerado. Vou medir. Observe que eu tenho que medir aqui, ó, nessa área mais limpa, tá? É aqui que eu meço esse calço. Vou medir aqui, ó. Ó, 2,50. Então, quer dizer, calço padrão, 2,50. Então, vou anotar aqui, pessoal, para que eu consiga mostrar para vocês a maneira correta. Vamos colocar aqui, ó. Para vocês verem, pessoal, já fiz esse hoje. Essa é a segunda, tá? Nós fazemos muito isso aqui. Então vamos lá.
calço padrão. Calço padrão da K1 e o calço padrão da K2. Então nós vimos agora ali, ó, que o calço padrão da K1 é 2,50. Isso foi o que nós acabamos de encontrar. Quando eu tenho o calço padrão em mãos, eu vou olhar na embreagem para ver o que a embreagem me fala. Se o fabricante pedir para acrescentar, eu acrescento. Se o fabricante pedir para reduzir, eu reduzo. Tá? Um exemplo aqui, pessoal, olha só. Vamos pegar essa embreagem aqui, ó, vamos montar ela agora. O que o fabricante está falando aqui, ó? Tenta filmar certinho aqui, ó, para que a gente consiga mostrar isso aqui. Olha só, K1 igual K1 menos 00. Quando fala menos, aliás, K1 mais 00, K2 mais 00. Essa é uma embreagem que veio zerada, pessoal. Isso é muito raro. Então, nesse caso aqui, olha só, eu teria que acrescentar o que está ali. Então, como está me pedindo zero, pessoal, olha só. Meu calço definitivo é igual ao que estava, porque ela me pediu zero. Olha essa outra que está aqui, ó. Observa aqui, ó. K1 menos 0,2. Menos 0,2. Então, observa só. Olha ali, ó. K1 menos 0,2. K2 mais 0,0. Então, se fosse essa embreagem aqui, ó, eu ia tirar 2. Certo? Olha só. Se fosse aquela ali, tivesse dado 2,50, eu ia colocar um calço de 2,30. Ok? Lembrando que é sempre de 20 em 20, pessoal. Ok, então vamos lá. Agora eu vou fazer a regulagem do calço padrão da K2. Vamos ver o que me fala a K2 aqui. Vou fazer o seguinte, vamos colocar o calço que já estava. Então, resumindo, pessoal, da K1 vai ficar o mesmo que já estava, tá? Porque colocamos ele, a ferramenta entrou sem folga e na embreagem me mostra 0. Então, olha aqui, ó, na K2, vou colocar o calço que já estava. Vou colocar o rolamento no lugar e vou levar a ferramenta aqui, ó, da K2. Vou colocar o peso e vou tentar levar a ferramenta. Olha só, ela não entrou. A ferramenta não entrou, pessoal, o calço está muito grosso. Eu vou ter que tirar, colocar um mais fino. Então vamos lá, vamos medir. Vamos ver esse aqui, qual que tá. E vamos colocar um pouquinho mais fino. Olha só, tá dando 2,30, 2,34. Vamos ver se tá zerado o paquímetro. Isso, 2,34. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Depois, pessoal, pode dar um print no vídeo aí, para que você consiga depois visualizar isso aqui, pessoal. Tem o código original. Essa página, pessoal, é do nosso material, tá? Da nossa apostila de treinamento aqui. Então veja só, deu 2,34. Veja que de 2,34 não tem, é de 20 em 20. Então, esse aqui seria um de 2,40, tá? Qual que é o próximo? Não entrou ali, vou procurar um de 2,20. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vamos buscar um calço de 2,20. Se eu não tiver um de 2,20, pessoal, eu posso montar. O que eu vou fazer? Pego um de 1,20 e outro de 1 milímetro e monto. Ó, aqui deu 80. 80 com 1,40, 2,20. Então, olha só, vou unir esses dois aqui. Olha aí, 2,20. E vou levar isso para o lugar.
Vamos observar se vai dar certo. Então, calço no lugar, rolamento, ferramenta. Aqui. Olha, pessoal, ainda não entrou. Qual que é o próximo? 2 milímetros. Tá? Vamos tirar. Vamos de 2 milímetros. Temos aqui 1,20. Vou pegar aquele que era de 80 e vamos formar 2 milímetros aqui, ó. 2 milímetros. Rolamento para o lugar. Ferramenta. Contrapeso. Lembrando, pessoal, que eu sempre tenho que fazer com a mecatrônica no lugar, tá? Nunca sem ela. Olha só, a ferramenta está entrando com uma certa pré-carga. Então esse é o calço correto, tá? Esse é o calço padrão, ok? Ó, vou aqui ó, no garfo embaixo, ó, tá? Não tem nada de folga. A ferramenta entrou com pré-carga, eu sei que é ela. Então vamos lá. K2, 2 milímetros. Tem que olhar na embreagem. Como a embreagem nós já vimos que é mais 00, então eu tenho mais 00. Então quer dizer que o meu calço definitivo, pessoal, é o mesmo, tá? É o 2 milímetros aqui, ó. Por quê? Lembrando que o calço padrão é o que eu sempre vou medir, tá? E o definitivo é depois eu vou ver o que a embreagem tem escrito, que o fabricante determinou sobre essa embreagem. Por que tem várias medidas diferentes, pessoal? Porque aqui é um conjunto com várias peças e às vezes se o fabricante perder a medida em uma delas, ele não precisa jogar a peça fora. Ele consegue ajustar ela e determina qual que é o calço que você vai usar, ok? Então, como são várias peças juntas, não tem como ter precisão em todas. Uma ou outra pode sair fora. Então, durante a fabricação, ele faz dessa maneira e determina o que você vai usar de calço nessa embreagem. Como aqui está 00, para as duas eu mantenho a mesma coisa, ó, o mesmo calço padrão. Então, calço da minha K1 definido em 2,5, calço da minha K2 definido em 2 milímetros. Então veja só, eu vou dar uma pausa no vídeo, tá? Vou montar essa embreagem no lugar. Depois da embreagem montada, nós vamos para a prova real. Qual que é a prova real, pessoal? Vou colocar o relógio comparador aqui e vou ver quanto está dando de folga. Deu de 0,3 a 1 milímetro? Ok, pessoal. Não deu de 0,3 a 1 milímetro, a embreagem não presta. Veja, já peguei embreagem nova que dava fora do padrão. Tá? Peguei uma na concessionária, isso há muitos anos atrás, logo que saiu esse veículo, só achava original e não dava. Assim, eu fiz um vídeo, mandei para a concessionária, eles entraram em contato com o fabricante e trocaram a embreagem para mim. Não adianta, pessoal, eu querer mexer e querer trocar calço para tentar chegar na folga. Aí eu já estou fazendo algo que é fora do padrão, ok? Então aqui é só prova real. Deu certo? Ok. Não deu? Você tem problema na embreagem, tá? Uma peça nova pode vir com defeito, ok, pessoal? Então ele tem que dar de 0,3 a 1 milímetro. Vou montar tudo aqui e já retornamos no vídeo. Bom, pessoal, embreagem montada no lugar, com os calços que nós determinamos através da conta, tá? Deixei o relógio aqui com uma pré-carga de 5 milímetros, zerado, tá? E agora vamos puxar a folga para a gente ver. Então vamos lá. 65 de folga. Excelente. Lembrando que tem que ficar de 30 a 1 milímetro, ok? Pessoal, se não deu certo aqui, não tem o que fazer. Você tem defeito na embreagem, você tem desgaste, tá? Não adianta inventar moda. Às vezes o pessoal não consegue chegar nesse calço e começa a mudar, certo?
Então não adianta inventar moda, tem que ser feito conforme a regra do fabricante. Então K1 nós já vimos que ficou com 65. Agora eu vou colocar o relógio lá no disco da K2 e vamos medir a folga da K2 também. Lembrando que o da K2 é lá embaixo, né? Então aqui, eu vou mostrar certinho para vocês onde está o relógio ali, para que quem nunca fez tenha condições de fazer isso aí com qualidade. Tá. Vou zerar o relógio aqui. Pronto, zerado. Olha só, eu coloquei o relógio lá direto no disco, ó, entre esses dois detalhes aqui, ó, tá, do ferro fundido, ele tá lá embaixo, ó. Então eu vou puxar aqui o disco e vamos medir a folga. Deixa eu só pegar ele aqui embaixo. Eu tenho que pegar no disco, pessoal, e jogar ele para cima e ver qual que é a folga que ele vai me dar. Vamos lá? 57. Então, excelente, pessoal. As duas embreagens dentro do padrão de fábrica. Ok? É isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ajudado.